Então, pessoal, uma vez que a gente tem a, assim, os principais princípios gerais de qualquer peça de comunicação visual. E quando eu digo isso, né, então é a ideia do layout que a gente viu, batemos naquela tecla várias vezes. Bom, o segundo aspecto importante, então, é justamente a questão da marca. Porque, vamos dizer assim, toda pessoa jurídica, e quando nós estamos falando de jurídica, nós estamos falando do aspecto comércio, né? O aspecto de mercado. Essa pessoa jurídica, ela vai se manifestar através da sua marca. Essa marca, ela tem a questão, o nome e a manifestação gráfica, né? Vamos chamar assim, grafismo. Certo? E a pergunta que é interessante a gente responder é como que nós criamos uma marca, né? E daí nós vimos algumas coisas, alguns fatores. Eu falei com vocês sobre a questão de logotipo, né? E símbolo, e disse para vocês que a soma do símbolo mais o logotipo é a marca, né? É uma das manifestações que nós estudamos aqui no desenho, na comunicação visual, tá? Então, o símbolo e o logotipo, símbolo e logotipo. Veja, eu posso ter símbolos, eu posso ter logotipos mais simples assim, né? Até logotipos mais trabalhados, e daí eu entro num mundo vasto, né, da questão da marca. A questão dos eixos de domínio, ou eixo das assinaturas, tudo mais, né? A questão das cores e de alfabeto padrão, que às vezes você escolhe uma tipologia que vai ser utilizada não só na marca, mas em todos os elementos que aquela empresa se comunica e fala, né? Eu tinha falado também que quando a gente vai projetar uma marca, a gente costuma fazer algumas perguntas, do tipo, qual o objetivo desse projeto, ou essa nova marca, qual o objetivo dela? Qual o tipo de negócio da empresa? O que você vende e que tipo de serviço essa empresa presta? Qual o posicionamento do mercado? Quem é o público? Né? Que público é esse? Qual o tamanho do negócio? Né? É uma coisa assim regional, local aqui da cidade? Ou ela é uma coisa que vai ter uma abrangência nacional, internacional? Está associado a algum outro grupo? Né? Isso tem que ficar, não, pertencemos ao grupo Nestlé, pertencemos ao grupo, sei lá, UDC, por exemplo, né? Ou seja, essas marcas, ela está associada a algum grupo? Qual a posição em relação à sua concorrência hoje? Não, estamos uma marca nova, vamos estar começando, mas quem que é a concorrência, né? Como será a posição daqui a uns 3 anos? Pretende alguma alteração no mercado? Em termos geográficos, essa abrangência que a gente fala, né? Quais os itens prováveis que a identidade vai se manifestar? Vai ser impresso no produto? Vai ser só no papel? Vai ser em uniformes? Né? Quais os meios prováveis da reprodução dos elementos institucionais? Então são perguntas que a gente faz normalmente antes de fazer um projeto de uma marca, né? É lógico, no nosso caso, a gente começou um exercício básico de criação de uma marca lá, né? Para a gente até exercitar os componentes do layout, tá? Mas olha só, agora vamos ver um pouquinho assim essa questão de posicionamento da marca, né? Então, eu não me lembro se eu já tinha comentado desses slides com vocês, mas aqui eu estou vendo justamente a manifestação de uma marca aplicada. Qualquer marca, no caso esse aqui é o Santander, qualquer marca que se preze, ela sempre vai procurar uma expressão máxima dentro do seu mercado, já que ela é uma pessoa jurídica que quer fazer negócios, né? Então, qual é a posição? Imagine eu tenho aqui uma placa, né? Isso aqui é uma placa feita em vidro. Isso aqui é um vidro temperado, colorido, ele é vermelho, né? Ele está sobre uma estrutura metálica. E aqui eu tenho a logo, ou o símbolo, né? Colado. Isso aqui provavelmente é um tipo de PVC expandido aí, colado sobre o vidro, e está lá na fachada da minha arquitetura. E quando eu coloco isso, eu estou propondo que a minha qualidade, desde a escolha dos materiais que eu estou propondo, né, e até o uso da minha marca. Se
Se você analisar bem, você vai ver que pequenas empresas, assim, que às vezes são, sei lá, um mecânico de bairro, o cara não está muito preocupado com a marca dele. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer negócio. Agora, você imagina se todas as mecânicas de repente começassem a se distinguir em termos da qualidade da sua marca e da sua fachada. Os mecânicos que não acompanhassem isso iam ficar meio para trás, né? Algumas mecânicas já investem dessa maneira. Mas então, quando a gente fala assim, cuidar da marca, investir na marca, isso tem tudo a ver com posicionamento da marca no mercado. Ou seja, ela vai ser melhor vista, melhor valorizada. E é lógico, às vezes até pagamos mais por quando a gente tem uma marca que se posiciona à altura da qualidade que a gente quer, às vezes, dos produtos, né? Olha só, essa mesma placa eu poderia fazer ela toda num adesivo, tá? Vermelho e um adesivo branco em cima. Eu estaria comunicando a mesma coisa, do mesmo tamanho, do mesmo formato, mas a qualidade dos materiais já não seria a mesma. Eu poderia fazer isso aqui numa lona impressa, né? Não digo assim imprimir o vidro, imprimir o vermelho e o branco aqui do símbolo. E de novo eu estaria fazendo a comunicação tal qual isso aqui acontece. Mas o requinte, a sofisticação, às vezes ela se dá até pela escolha do próprio material no qual eu estou fazendo a comunicação visual, tá? Então ela se referencia, ela se diferencia, né? E ela demonstra os seus valores pela identidade de marca. E a identidade de marca já é comunicação visual, tá, pessoal? Então a gente fala comunicação visual, aqueles princípios e tudo mais, ótimo, mas a comunicação visual ela já inicia até mesmo pelos valores que essa marca pretende demonstrar. Aqui está um exemplo da sinalização interna e externa do Santander, né? Então eu tenho algumas plaquinhas que são internas e aqui, olha como que aparece um projeto de comunicação visual, projeto de comunicação visual de uma empresa. Então, normalmente é mostrado o tamanho das placas, a diagramação. Cada uma dessas supostas placas aqui, ó, é um layout. Nesse layout, o que está acontecendo? É o layout de uma placa. Então, eu só tenho o símbolo, né, ou seja, a marca, no fundo vermelho. Mas é um layout isso daqui, tá? Então, ela começa de 50 e vai até 1,25 nas alturas, sendo que ela pode ser horas verticais e horas totalmente quadradas, né? Isso aqui, quem determina normalmente esse processo de sinalização, ou melhor, esse sistema de sinalização, é o pessoal da arquitetura, tá? Que muitas vezes tem lá dentro do banco lá o pessoal que faz arquitetos, né? Que fazem a parte de sinalização interna ou externa. Veja, é sempre bom colocar a referência da figura humana perto daquilo que a gente está propondo. E aqui eu tenho então os pórticos de entrada, né? A porta, né? Para uma folha e duas folhas de entrada. Aqui eu tenho o que a gente chama os totens verticais aqui assim, né? Também chamado de bandeira. A gente chama às vezes isso aqui de bandeira, né? Olha só, 12 metros de altura, esse aqui já tem 10 metros de altura, 7 metros de altura. E aqui aparece a nossa placona grandona lá, 3,30, que é essa primeira que eu mostrei para vocês aqui, né? Essa aqui, isso aqui tem 3,30 metros, tá? Por 3,30 metros. Então veja que é um elemento grande, ó. E tá lá, né? Às vezes no projeto de sinalização vai aparecer a descritiva disso daí. O que mais? Aqui eu tenho a apresentação então eu tenho a apresentação da fachada. Olha o frontão gigante aqui em cima, né? Embaixo eu tenho o pórtico. Do lado aqui eu tenho, do lado não, no meio aqui indicando o vídeo eu tenho uma tarja que foi projetada também. Tudo é comunicação visual. E aqui do lado eu tenho como se fosse um outdoor, né? No caso é um adesivo de vitrine, um adesivo de vidro chamado de perforate ou perfurite, ou seja, é uma imagem perfurada que de longe você vê a formação dela e de lá de dentro você enxerga quem está fora, mas quem está fora não enxerga necessariamente quem está lá dentro, só de noite que daí acontece o inverso, tá? Mas isso aqui então já é o projeto de comunicação visual aplicado, né?
Olha só, outra diagramação de um layout, que é um banner interno, onde eu uso título e marca e figura e ilustração. No caso, como eu já estou dentro da agência, eu não preciso colocar endereçamento e contato, tá, gente? Já está lá, né? Outra letra, ó, letra caixa agora, presa no alambrado, presa praticamente na cerca, né? E tá lá só símbolo e logotipo, tá vendo? Símbolo e logotipo. Aqui, chegou na recepção, eu tenho de novo atrás do recepcionista, eu tenho um banner só com símbolo e logotipo, né? Atrás dele um painel com figura e ilustração, o título, que seria bem-vindo, e o logo assinando, né? Uma coisa que vai acontecendo sempre ao longo de uma sinalização é o que? A repetição da cor. Porque a cor, ela praticamente ela fortalece a identidade da marca, né? Então veja que o vermelho ele está sempre presente. E a tipologia vai, no caso, sedimentar essa expressão, né? Aqui é aquele exemplo que eu falei lá dos ambientes dinâmicos, que às vezes no mesmo ambiente você tem 2, 3, 4 marcas interagindo ao mesmo tempo. Nesse caso aqui teve-se um cuidado de manter uma colocação de cores que mantém uma certa ordem, né? E aqui, ó, o processo de sinalização interna, externa, né? Cada plaquinha dessa aqui é um layout programado. É um layout pensado e diagramado. Veja, o que eu posso ver aqui numa plaquinha como essa? Título e subtítulo. Não tenho caixa de texto. Não tem endereçamento nem contato. Eu tenho o quê? Uma figura e ilustração e o fundo alaranjado. Então, basicamente, esse layout é mais simples, né? Mas ele está lá, ele foi projetado para isso. Outros exemplos aqui, né? Olha aqui as marcas interagindo ao mesmo tempo, assim, né? Deixa eu ver quem que tá me... Se alguém me falando alguma coisa aqui. Ah, tá, não é ninguém da turma de vocês, que às vezes pode ir. Então, esses ambientes, eles acontecem, né? E tudo está programado dentro daqueles conceitos que a gente viu, princípios de alinhamento, uso de vazios, né? Áreas de importância. No caso de um supermercado, né? O supermercado ele tem várias áreas dinâmicas dentro dele mesmo, né? E que elas têm que estar dentro de uma certa harmonia, tá, gente? Aqui a gente já tinha falado isso também, tá? Beleza, né? Então isso aqui foi o que nós vimos também sobre a questão da marca. Esse material está à disposição de vocês, tá, gente? Hoje eu quero só fechar falando dessa questão, porque a gente vai lançar o nosso último trabalho, tá? E tem a ver com a criação de marca e a produção daí de um último trabalho para nós aqui, certo? Então, na criação de marca, o que é importante a gente... como que a gente julga, ou como que nós devemos julgar uma marca? E quando eu digo isso, gente, separe o gosto pessoal. Não é dizer assim, eu fiz essa marca e ela é boa porque eu gosto, porque eu achei legal, porque eu achei bonitinho. Não é só isso. Uma marca, ela tem que ter uma análise técnica. E você, futuro arquiteto, precisa ter esse filtro técnico de analisar uma marca. Por mais que às vezes, para toda regra, tenha a sua exceção, né? Mas essa aqui são 6 regras ou 6 maneiras de você analisar uma marca que é bom que você pelo menos tenha um entendimento disso e tenha um domínio, mesmo que seja superficial, sobre esses conceitos que a gente está falando aqui, né? Sobre esses valores de como a gente pode criar uma marca ou como nós podemos analisar uma marca. Por que eu digo isso? Gente, vocês vão ser arquitetos, vocês vão ter a marca de vocês lá, uma hora vocês vão ter, né? Essa semana também estava lá fazendo placa de obras para arquitetos aí da cidade. E o que acontece? A tua marca ela tem que retratar a tua qualidade estética, né? Se a pessoa é um arquiteto, uma marca feia, uma marca, vamos dizer assim, primária, um negócio assim feito, parece que por um garotinho da 8ª série, né? É esquisito, né? A marca ela tem que ser bem desenhada. Então, quais são os critérios para uma boa marca? Tanto na criação como quando você apenas julga uma outra marca, né? Você pode fazer isso, talvez, nos seus próprios clientes, né? Muitas vezes
orientando. O cara pagou lá uma fortuna para ter um ponto comercial. Você foi lá, fez toda a parte imobiliária, de fachada e tudo, e daí o cara vai lá e bota uma marca que é um trambolho lá. Pô, não fica legal, né? Então até nisso o arquiteto também pode ajudar o seu cliente, dizer, olha, vamos redesenhar essa marca. Né? E já aconteceu várias vezes comigo, né? Alguns ex-alunos hoje arquitetos dizem, Vila, tem um cliente, amigo meu, e ele está precisando de uma marca, porque eu comecei a fazer o projeto da loja dele e a marca dele está muito ruim, eu queria que você desse uma olhada, eu falei a seu respeito. Ou seja, então a gente perceber isso não é só assim, gostei, não gostei. Tem critérios. Quais são esses critérios? Então vamos falar primeiro sobre a questão do conceito adequado. Conceito adequado. Gente, se tem um negócio que conceitualmente é importante num projeto de comunicação visual, é a gente capturar, eu gosto de dizer assim, ó, vamos falar, vocês estão vendo a minha lousa? Então, né? Beleza. Ó, quando eu falo assim, ó, primeiro, conceito adequado, pense no seguinte, gente, um conceito adequado é como se fosse a alma, tá? A alma daquilo que você está retratando. Opa, vamos ter mais um. Aí, agora vai aparecer. Um conceito é como se fosse essa alma. O que ele é? Quais são as expressões? Quais são os sentimentos que você quer retratar com a sua marca? Não adianta nada, né? Lembra que a gente falou lá? O nome da empresa era Pedras Requinte, lembra? E tinha lá um amontoado de pedras, assim, parecendo um negócio de construção, um negócio. Pedras Requinte. O que isso aqui tem a ver com a expressão de requinte? Nada, né? Ou então, assim, existem alguns desenhos, alguns grafismos de marca que simplesmente não tem ligação conceitual adequada com a empresa, com a atividade da empresa, com o produto da empresa. E são muitas as situações. Eu não vou pegar, por exemplo, algumas marcas de escritório, de arquitetura, até aqui da região, e dizer assim, olha só, o que você acha dessa marca? Né? A marca, assim, ela ficou sem expressão, ou não está ligado ao ramo da arquitetura. Você olha a marca, parece que é uma empresa de engenharia, e são pequenas sutilezas, que isso é a alma, a expressão, né, o sentimento que está retratado naquele símbolo. E eu diria que o grande valor de uma boa comunicação visual é justamente capturar essa essência da comunicação ou dos valores, né, e transmitir isso através de uma forma harmônica. Harmonia. Harmonia do quê? Do produto, empresa, mercado e consumidor. Consumidor não, o cliente. Tá? Essa harmonia de produto, empresa, mercado, cliente, no caso aqui eu falei produto, mas pode ser serviço, né? Então isso tem que estar muito bem adequado com a comunicação visual. Vá lá num shopping, por exemplo, e anda lá na praça de alimentação. Todas aquelas marcas, e são todas umas diferentes das outras, uma mais diferente da outra, todas elas estão procurando comunicar uma posição da marca, comunicar uma ideia, um estilo de vida, uma expressão para o seu cliente potencial, né? Uma harmonia daquilo que é o produto, da presença ou da alma da empresa, né? Então isso é o que a marca faz, e por isso você projetar bem uma marca implica em você acertar e adequar o conceito dessa marca, tá? Segundo aspecto importante de um bom projeto de marca é justamente a legibilidade. Está aqui, ó, legibilidade, né? Vou colocar aqui.
Segundo, legibilidade. Como nós vimos, é legibilidade, agora não só legibilidade de tipologia, estou falando legibilidade da marca. Legibilidade nada mais é do que a facilidade de compreender o conceito. Certo? Legibilidade. Deixa eu ver se vocês veem ali a minha câmera ali, né? Tá lá. É a facilidade de compreender o conceito. Gente, não adianta nada você ter um desenho super lindo, super bacana, mas que não entende, ou que não entende nada. Às vezes passa, né? É como eu falei, para toda regra tem a sua exceção, mas às vezes acontece. Pessoal, a gente consome um símbolo, uma marca, e ninguém nem sabe o que é aquela marca. Um dos grandes exemplos disso, às vezes, é a Nike lá, né? A gente não sabe o que é. A maioria não sabe o que é aquele símbolo da Nike. Só que tem um detalhe. Eu tenho uma boa legibilidade, embora eu não saiba o que é. Agora, quando eu vinculo, compreendo aquele conceito, que eu torno ele legível, ele fácil de ler, de entender, né? Amarrado ao conceito, isso vai ficando melhor, tá? Quanto mais eu separo essas coisas, quanto menos legibilidade, mais eu estou fugindo às vezes, né? De um conceito. Eu já vi situações em que o cara tinha lá um monte de coisas assim na marca dele e tal, umas estrelinhas, não sei o que, daí ele vai explicar o conceito dele. Ah, não, isso aqui tem a ver que é o mundo não sei o que gira, daí aqui é o norte, que é o sul, daí a gente pensa essa abrangência, que é a base da nossa seriedade. Ele conta uma história ali super bacana, mas não tem legibilidade nenhuma, não dá para entender. Só entende o cara que criou na cabeça dele. E isso não é legal. Quanto mais rápido a gente lê uma marca e entende, sem que ninguém fique explicando aquilo para nós, né? É melhor, tá? Então isso é importante, a gente ter essa questão da legibilidade da marca, tá? Bem importante num projeto. Gente, se eu fosse dar uma dica de como que a gente consegue garantir legibilidade de marca, eu diria para vocês assim: peguem as nossas aulas lá da composição 1, decomposição da forma, decomposição dos quadrados. Aquilo lá é um exemplo de alto contraste e de bons exemplos de boas marcas, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um livro que eu tenho sobre marcas. Olha só, esse aqui é um livro. Agora não se faz, né? Aqui fala, são 5 livros desse aqui. Eu tenho 3 livros desse, não, tenho 4 livros de marcas, né? Dessa série aqui. E olha só, aqui você tem marcas de vários estilos, né? Se você analisar, todas elas têm alto contraste. Tem alto contraste, assim, mesmo que seja uma marca mais trabalhada e tal, né? Ela sempre tem um contraste forte, preto no branco, né? Sempre tem e aqui a gente já está vendo as marcas aplicadas, mas sempre tem uma expressão formal boa e, é lógico, contrastes sempre muito fortes, muito definidos. Tem um outro que só aparece as marcas em preto e branco. Deixa eu ver se eu deixei fácil. Esse aqui também, ó. Grandes marcas forte. Acho que não aparece ali. Olha só, esse livro, por exemplo, ele só mostra as marcas em preto e branco. Porque se a marca passou no contraste, na legibilidade do preto e do branco, né, ela já vai passar no índice, na ideia da marca quando ela está colorida, tá? Então veja, essas marcas, todas elas têm o quê? Um conceito muito forte. Quando você vai ver o que ela está significando, e aqui tem alguns exemplos só de símbolos, tá? Esse cara aqui estudou comigo, esse cara aqui que fez essa marca. São conceitos assim muito fortes e inovadores, certo? Que é normalmente o que nós buscamos muitas vezes, é justamente a força de uma expressão, sem explicar muita coisa. Lógico, depois que você conhece
a empresa, você vai entendendo, às vezes, o porquê daquela expressão da marca e tudo mais, tá? Então veja que são, né, muito fortes, assim, aqui, e eu só estou mostrando aqui os símbolos, tá? Sem cor, sem nada, sem tipologia, sem nada. Mas o que acontece? Conceito adequado e legibilidade, alto contraste. Aqueles trabalhos lá da composição 1 que eu falava para vocês. Outro aspecto importante de uma boa marca é a personalidade. Então, 3. Personalidade. Ou seja, ela tem que ser inovadora, né? Ela tem a ver com inovadora. E também específica. Pessoal, queria dizer para vocês ficarem tranquilos assim do segundo bimestre, que nós não vamos fazer prova teórica, mas se você ficar para exame, tomara que ninguém fique para exame, né? Mas se ficar alguém de exame, daí tem que estudar essa teoria, tá? No segundo bimestre, eu costumo não fazer prova, justamente para aliviar um pouco a carga lá que você já tem projeto, aquela loucura tudo. E a nossa disciplina é uma disciplina complementar. Mas não é por isso que você não toma nota e nem se apropria desse conhecimento. Tem que se apropriar até mesmo para ser um bom profissional, né? Então quando eu falo em personalidade, tem a ver com essa coisa, tipo esse último livro que eu mostrei ali, né? Cada marca daquela, a personalidade é muito forte. E é completamente diferente você ir lá e pegar num banco de marcas da internet e digitar, eu quero fazer uma marca disso. Daí aquele banco de imagem dá um monte de opções, você escolhe, essa aqui. Daqui a pouco você vê a tua marca lá em outra empresa que não tem nada a ver e tá lá uma marca igualzinha a tua que você comprou uma da internet. Pagou $5 lá e tem um símbolo que não foi projetado com uma personalidade específica para você, né? Então esse daí é uma coisa bem importante, né? Outra coisa, a contemporaneidade. O que é contemporaneidade? Contemporaneidade. A contemporaneidade, né, ela diz respeito a ser uma coisa atual. Uma coisa atual, né? Ou seja, tem marcas que você vê que o estilo dela já parou, já passou no tempo e ela, né, se você vai fazer uma marca daquela para uma empresa de arquitetura hoje, é completamente uma marca de arquitetura de 30, 40 anos atrás, né? Embora tenha coisas que elas permanecem, tá, gente? Mas hoje o estilo, o mercado absorve uma percepção mais arrojada, dado assim a quantidade infinita de opções que tem hoje em dia. Uma coisa que eu cheguei a ficar assustado, eu tenho um banco de dados que eu assino, né, mensalmente. E o que é esse banco de dados, de fotografias, de vetores, de ilustrações? É um mundo de coisas. E daí eu não sabia, mas naquele banco de dados tem símbolos para serem vendidos, símbolos de marcas mesmo, né, para vender. Eu falei, caramba, as pessoas estão cada vez mais assim, como que a gente diz? A oferta é tão grande de possibilidades que, nossa, eu fiquei pensando assim, puxa, se o cara compra assim, né, o cara compra, tá certo que vai acontecer isso que eu falei, né, de repente o cara tem uma marca repetida aí, mas é de tanta oferta de marca, né, mas todas têm que buscar uma ideia de contemporaneidade. Quando que não tem que pensar em contemporaneidade? Quando? Quando você está fazendo uma marca que ela é uma marca de época. Então você está fazendo um bar que ele é super tradicional, que ele está inspirado lá, sei lá, na época lá sei lá, da Paris de 1800, início de 1900. Ou seja, daí aquela cafeteria, ela quer ter um tom de algo antigo. Então daí nesse caso a contemporaneidade não é válida, né? Mas você vai usar até talvez dos recursos para representar essa coisa mais antiga, né? Então, normalmente esse é só esse cuidado. Quando a gente fala contemporaneidade, não significa que tem que ser sempre assim, né? Outra coisa é a pregnância. Deixa eu apagar aqui mais uma parte.
pregnância de marca. Então, o quinto ponto é a pregnância. Pregnância. Pregnância já diz, né? Ficar impregnado. É uma coisa, é um efeito na mente. Ou seja, é aquela coisa que fica fácil de lembrar. Às vezes, lá na aula de Max, eu faço um exemplo lá, pego lá, ó, a Nike, né, fez um determinado símbolo lá, mas de repente eu começo a encher de informações daquele mesmo símbolo da Nike, e o fato de eu colocar aquele monte de objetos faz com que ela se torne não pregnante, ou seja, tem muito elemento e daí ela fica ruim, o cérebro não consegue lembrar de tudo. Imagine, a gente sabe que um adolescente de 15 anos, ele já viu mais de 500 mil marcas assim, até os 15 anos. Então você imagina se algumas marcas, se a marca é complicada e complexa, ela fica ruim do nosso cérebro lembrar disso, ou reconhecer isso. O nosso cérebro, ele tende, é um HD também, né? Ele tende assim, a dispensar aquilo que não é relevante. Se você tem uma marca sólida, altamente pregnante, ou seja, de fácil lembrança, essa marca vai ser melhor do que uma marca cheia de detalhes, cheia de elementos, elementos pequenos, elementos finos, elementos repetitivos lá, e você perde às vezes essa capacidade de memorização da marca. Então uma marca boa, ela é pregnante. Como que a gente vê se uma marca é pregnante? Deixa ela em preto e branco e vê se ela deu leitura e se você reconhece a marca ali. Tem marca que quando põe no preto e branco ela perde, né? Então tem que ter esse cuidado também. E por último, se eu conseguir dar uma boa resposta para os 5 primeiros elementos ou dicas, cuidados da marca, a questão da aplicação estará garantida, tá? Ou seja, a aplicação nada mais é do que o uso. E quando falo uso, nas mais diversas situações. Certo? Nas mais diversas situações nós podemos usar a marca, desde aquilo que eu já falei também, tecido, papéis, plásticos, metais, madeiras, no produto, né, sei lá, um emblema na fachada lá de aço inox, não sei, mas a variação de uso daí é onde entra a questão de adequações de materiais para aplicar essa marca, né? Então, alguns elementos que são ligados, né, à atividade do produto, né, os caminhos principais para a gente elaborar são 3. Você pode pensar uma marca, e quando eu falo marca é o que? O símbolo e o logotipo, tá? Vamos pensar assim, professor, mas eu posso pensar só em logotipo? Pode, mas agora, para efeito de a gente ampliar ao máximo assim, essa disciplina, vamos pensar em termos de símbolo e de logotipo, tá? Então, os caminhos. Eu posso pensar uma marca sempre dizendo assim, ó, eu vou começar a partir dos elementos ligados à atividade ou ao produto da empresa. Nem sempre dá, viu, gente? Hotel Guarani. E daí, você vai ligar um símbolo, vai ligar o que? A cama do hotel ao índio? Ou seja, veja que nem sempre o elemento que você vai ligar, ele está descarado ali, né? Às vezes você tem que propor essa ligação de uma outra maneira, né? No caso do Hotel Guarani, eu, por exemplo, tentaria ligar a ideia do guaranítico mesmo, né? O valor guaranítico, né? Aqui, a segunda opção que você pode utilizar para criar um símbolo ou uma marca, o uso de letras, o logotipo trabalhado especificamente, ou até aqui o que a gente chama de uma sigla, né? UDC, já é a marca. E também é a letra, o logotipo trabalhado especificamente. No caso, a nossa tipologia, ela é a tipologia Impact, tá? E ela, né, é muito utilizada e não é por isso que, digamos, não posso usar porque já usaram na logo da UDC. Não, você está usando uma tipologia, né?
É lógico, se você for diferenciando a tipologia, melhor ainda, né? Mas então eu posso criar uma marca a partir de uso de letras, logotipos trabalhados especificamente ou não, tá? E daí, o outro jeito de você criar uma marca é você propor um elemento abstrato. Um dos exemplos mais clássicos disso aqui é a própria Nike, que ela é abstrata num primeiro momento, mas depois quando você sabe que aquilo faz alusão à deusa Nike, que é a deusa da vitória, daí você relaciona uma coisa com a outra, né? Mas aquilo às vezes é explicado depois, né? Aqui alguns exemplos então, que eu não me lembro, mas eu acho que a gente já passou por aqui, né? A maneira que você pode criar uma marca. Aqui ele deu um jeito de o que o autor chamou de lugar comum, né? Você tem um nome lá, daí você escolhe 3 tipologias, daí você escolhe 3 tipos de letra N, daí você pega, inclina, essa aqui, inclina, faz uma setinha para cima, pega esse estilo que é o mesmo aqui e cria uma marca em questão de 15 minutos. A pergunta é, até que ponto isso aqui, né, se torna assim uma marca, né, relevante? Né? Depende do caso. Né? Se é uma empresa, assim, talvez você tenha que elaborar um pouco melhor isso aqui. Outra coisa, evitar aquelas coisas plágio mesmo, né? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de plágio, né? Você... Existe a marca dessa Gitanes aqui, que é... Gitanes tem a ver com gitano, que é de cigano, tá? E é uma empresa de gênero alimentício. Daí o cara foi fazer a pizzaria dele. Daí ele achava aquilo lá, achou legal, ele pegou e simplificou, pôs uma pizza lá, Pizzaria Bella Blue, né? Ou seja, não é legal fazer esse tipo de coisa, né? Isso aqui é meio plágio mesmo, muito descarado. Outra coisa de lugar comum é isso aqui, ó. Às vezes tem uns modismos que surgem e todo mundo vai fazendo uma coisa meio modismo. Modismo. Aqui um exemplo clássico assim, ó, de modismo no setor alimentício. Adams, acho que era mais tradicional. Daí a Embraer vai lá e faz o redesign dela. Eu queria mais ou menos igual a Adams. Daí o outro, eu queria mais ou menos igual a Adams. Daí o que acontece? Começa a ficar tudo igual. Tá vendo? Gente, eu já tive situação do cliente dizer, mas eu queria meio parecido com aquela marca que você fez pro fulano. Já aconteceu isso também, sabe? Mas a gente procura evitar sempre que possível. Outra questão do mundo das marcas, né? É justamente essa atitude que às vezes se o teu cliente ele quer ficar perto de alguma outra marca, se ele acha que, né, já aconteceu. Deixa eu mostrar uma marca aqui que eu fiz, deixa eu ver se eu acho. Acho que não vou conseguir abrir. Só um instantinho. Clientes. Não vou conseguir achar agora não. Clientes. Acho que achei aqui. Ó, esse cliente aqui, ó. Estudo. Isso aqui eu vou mostrar para vocês um estudo que foi feito para esse cliente, tá? E olha só, aqui ó, havia uma marca que ele queria de referência, né? Ele diz, ó, eu queria uma coisa, lembra aquele gin, não sei o que e tal, talvez uma coisa parecida com aquilo e tal. Mas ele tinha lá, a ideia dele era uma coisa assim, ó, oba, o que acontece? Foi literalmente pensado mesmo um estilo, né? Que é comida japonesa. Isso aqui tem a ver com uma artista japonesa que ele me deu como referência e nós fomos fazendo estudo. Mas olha como eu fiz um estudo a partir de uma coisa existente do mercado e fui propondo para ele digamos, a interação da marca. Né? Uma pena que mudou a tipologia, que não é bem essa tipologia que ficou. Acabou que a gente aprovou esse daqui, ó, tá? Então veja que às vezes a gente utiliza, né, assim, uma coisa que é categórico daquele mercado, né? Isso aqui é a comidinha lá do
do sistema de comida japonesa, né? Que o outro também já estava usando lá, ó, né? Mas então tem coisa que é inerente do mercado, que é bom que a gente mantenha, né, aquele padrão para você dizer, não, estamos no mesmo setor, vamos dizer, alimentício, tá? Então não é que nunca pode ficar nada igual. Eu diria que é até difícil você fazer algo totalmente diferente, tá? Mas é interessante que se você vai fazer ou o cliente pediu, ou se você se aproximou de uma outra marca parecida, é legal que você mostre, ó, eu fiz baseado por esse caminho, tá? Senão o cara olha e diz, você fez igual aquela outra lá, né? Então isso não é bom assim, né? Então você tem que procurar se precaver disso. Outra coisa com relação ao estilo, a sintonia entre o símbolo e o logotipo, tá? A sintonia entre o símbolo e o logotipo também é muito importante. Às vezes você tem um logotipo e o símbolo está em outro lugar. Então isso aqui, ó, SM, não combina com essa tipologia. Então isso não é legal. Aqui, ó, oliva, e esse O do oliva não combina com esse princípio do logo. Então, né, você tem que procurar sempre harmonizar essas duas coisas. Aqui um exemplo que está no livro do Gilberto Strunk. Ele diz assim, ó, qual desses símbolos que parece mais com Maluma e Taquete, né? Então, todo mundo diz, ó, Maluma parece que é esse aqui, por causa do Maluma, essa sensação mais orgânica. E Taquete, uma coisa mais tec, parece que quase você está vendo o som disso, né? Então, isso aqui é um exemplo de como você pode criar essa sintonia melhor de um símbolo e de um logotipo, tá? Então, é bacana quando você pensa isso também. Aqui é aquilo que a gente já tinha falado também, coisas que você deve evitar, né? Quando o conceito não está ligado ao negócio. A gente já passou por isso aqui, né, pessoal? Vimos isso aqui já, né? Só me confirma alguém aí, só porque eu estou considerando que a gente já viu aquilo lá. Pode falar. Esse slide ali, professor? Não fala disso. Não? Nossa, eu estou até passando meio rápido aqui. Mas então tá bom. Beleza, vamos só finalizando aqui. Então olha só, aqui ó, no livro do Strunk ele diz como não fazer um logotipo. Como não fazer? Quando você tem um logotipo que não está ligado conceitualmente. Ó, lembra que eu falei da Pedras Requinte lá? Imagine, Pedras Requinte é uma joalheria. Daí o amontoado de pedra não tem nada a ver com uma pedra requintada. Trajes de aluguel, TID. Se é aluguel de roupa, é porque a roupa é chique. Se é roupa chique, tem que ir para formaturas, casamentos, eventos, né, de classe. E daí a logo do cara parece que é um negócio de palhacinho, de brincadeira, de festa infantil, de sei lá, de cirquinho, né? Então, essa ligação do conceito com o logotipo tem que ser pensado, né? Aqui, logotipo não tem boa leitura. Olha isso aqui, ó. Espuma, não dá para entender, mas significa bique, espuma. Mas é horrível essa leitura. Esse outro tipo aqui, ó, birosca, também, quase a gente não consegue ler. Esse aqui também, muitos não entendem, uma marca que foi até registrada. Não dá legibilidade, gato d'água. Né? Já foi trocada essa logo aqui, tá? Quando o desenho do logotipo é muito primário, tá aqui, ó. Sabe aquela... Você sente que é muito primário não só pelo desenho primário, mas pela resolução. Olha esse aqui, o mercado de telas, né? Tá lá a tela em perspectiva e tal, a letra vai fechando, perde legibilidade. Ou esse aqui, ó, você não entende direito o que ela tá significando isso daqui. Daí a letra é toda trabalhada, né? Cheia de 9 horas. Isso se torna muito claro que não foi feito por profissional, foi feito por uma pessoa, talvez até o dono da empresa faz às vezes a logo, né? Eu já cheguei a conversar com empresários que ele estava todo faceiro, não, eu que desenhei a minha marca. Ele falou, você não quer uma marca? Não, eu acho legal a minha, que eu que mesmo que desenhei. Daí então, o cara fez um negócio que ninguém entende, só ele entende, né? Então isso é interessante, é de saber também se posicionar. Nada contra você desenhar a sua própria marca, desde que esteja respondendo aqueles critérios que a gente viu. Aqui, ó, o logotipo tem excesso de elementos. Ó, Fuji, revelação em 1 hora, né? Fotografia, ó.
a obturadora, o jeito da letra encaixa em perspectiva, o raio da luz, o filme, tudo isso aqui é um trambolho de coisas que não tem necessidade de fazer uma marca cheia de coisas. Aqui, ó, excesso de elementos de novo. Ó. E aqui nem se fala, né? O nome é Nacional Brinquedos. Daí o cara começou a brincar, fez uma palavra cruzada na logo dele, né? Não tem nada a ver, né? Você mais prejudica a leitura, a pregnância, a memorização, do que ajuda, né? Aqui, como não fazer um logotipo quando você usa linha muito fina, tá? Você também perde legibilidade, ó. E principalmente que vai ter muito problema na hora de você fazer uma serigrafia, de você imprimir num cartão, de você tirar uma cópia, de você ler de longe quando vê na fachada, né? Tudo que prejudica. Linhas muito finas, evitar. Outra, quando você junta, você pega o que seria símbolo e junta com o logotipo. Nunca a gente aconselha isso. É melhor você evitar esse caminho, né? De pegar um desenho e colocar junto no logotipo, né? Então, evitar esse tipo de coisa, porque você perde legibilidade, ó. Alto Vidros Jabaquara, né? Ó, o A, o V e o J, tudo junto, né? Evitar isso aqui. Você não acrescenta nada, né? Sétimo dica, quando a parte positiva do logotipo fica misturado com a negativa, ó. A gente chama positivo e negativo, tá vendo? Ó? Positivo e negativo da letra. Esse tipo de coisa não ajuda nada na leitura. Às vezes, quando é bem feito, ainda, né, você consegue uma boa saída. Mas olha um exemplo aqui de um positivo e negativo, em que você tem um tom azul claro e por trás um cinza. Isso daqui, quando se tira uma cópia, um xerox, alguma coisa assim, ou vai fazer um bordado, uma serigrafia, só complica. Seria muito melhor colocar esse vetor aqui em cima e assumir ele como um símbolo, né, e não como ficou aqui assim, tá? E as mesmas considerações valem para a gente fazer um símbolo. O símbolo não está conceitualmente ligado ao negócio. Tá lá, ó, assessoria de cartórios. Uma pombinha, uma casa, não tem ligação com o ramo do cartório. Esse aqui foi uma logo da Maui, indústria de camisetas da Santa Catarina, né? Eles acabaram mudando isso aqui porque era para ser um algodão, né? Mas também não dava essa ideia. E esse aqui, ó, trajes de noiva e cia, noiva e cia, né? O símbolo não está ligado àquilo que a empresa tem a ver, né? Outro, o símbolo não tem boa leitura e também não dá para saber o que significa. Você bate o olho e você não entende direito, né? Mas é o cabelo de uma mulher, o cabelo curto, uma mulher meio de lado aqui, seria a orelha, né? Aqui parte do pescoço, e aqui não tem a face dela. Esse aqui, ó, Transporte Tuiuiu, marca registrada, parece uma bunda aqui, uma mulher de bunda para cima, andando de moto, sei lá. Mas na realidade é como se fosse o Tuiuiu, o olho dele, o bico, a asa da esquerda, o ninho e lá atrás a água do Pantanal, né? Mas não dá legibilidade isso aqui. Outra aqui, um elefantinho de costa, desenho primário também, né? O desenho, o símbolo é muito primário. Todos aqui são primários, né? Mas olha só isso aqui, ó. Parece um cara sentado na patente. Mas é LSI. Olha só. Mas virou um cara sentado na patente, né? Não dá. Ou pegou um mecânica não sei o que, latoaria, daí fez um carro abatido, né? Falta de criatividade, muito primário. Esse aqui, negócio de rolamento, daí faz um rolamento ali muito descarado, assim, né? Eu diria que esse aqui ainda quase passa, né? O símbolo apresenta excesso de elementos. Tá aqui, ó. Conte aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uns 20, 25 elementos para fazer um símbolo. Esse aqui, então, ó, o que é fotografia vai virar elementos, né? Sobrepondo em cima, né? Olha isso aqui também, ó. Tudo perde legibilidade. O símbolo tem linhas muito finas. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Muito finas, né? Então acontece às vezes de você não ter um bom símbolo, né? E aqui é aquilo que a gente falou, ó, evitar aquela coisa de cair no lugar comum. Quando o símbolo não tem personalidade, né? Você girou ele, ele fica igual ao outro que já existe e tal. Esse tipo de coisa também deve ser evitado. Aqui, aquilo que a gente falou, aqui quando o símbolo agora faz parte do logotipo, tem que ser evitado. Ó, o W aqui, ó, Weekends. Não é legal fazer isso, né? Por mais que a ideia é boa, nem sempre a resolução vai dar um melhor efeito. Ó. São logos que foram registradas, tá vendo? Ó?
imperial, não dá para saber se é um V, o que é isso, né? Impinal, né? Sei lá o que é essa marca aqui, né? Então, por causa dessa união, tem que ser evitado. E aqui o Gilberto Strunk, ele dá esse exemplo do Carrefour como uma marca não boa, porque a gente olha assim, ninguém vê a letra C que está aqui, sempre vê as duas setas, né? Mas eu acho que nesse caso a ideia não é, você não precisa ver o C de Carrefour, né? Você só vê ele bem quando está no negativo e positivo aqui, tá? Mas ele classifica como uma logo não boa. Mas só que essa aqui é uma logo que passa naquele símbolo, aquilo que nós falamos lá, ó. Ela é pregnante, ela tem um conceito adequado com relação à ideia de você entrar e sair, né, do mercado. Ela tem uma legibilidade, ela é pregnante, tem personalidade. Na época que foi desenhada foi inovadora e ela está aí até hoje no mercado, tá? A aplicação dela é super fácil e são esses assim, os principais critérios que eu quero deixar para vocês, então, em termos de criação de marca. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Beleza, Fran? Sim, trabalho para enviar. O trabalho envia no meu e-mail vilaneto@gmail.com. Beleza? Beleza? Então, gente, essa aqui é a introdução. Vilaneto. Vilaneto. É que o seu Vilaneto @gmail.com. Professor? Oi. Eu cheguei um pouco mais tarde, porque eu estava fazendo o DVD. Uhum. Mas se eu tivesse tido antes de montar o trabalhinho, eu acho que eu tinha melhorado. Ah, não tem problema. Manda lá sem problema nenhum. E eu mandei no grupo do sexto arquitetura, sexto período, mandei lá o meu e-mail, tá? Para qualquer dúvida, vocês mandam lá. Beleza. Coloca sempre o nome logo de cara, assim que fica mais fácil de eu localizar os trabalhos, porque eu recebi muitos trabalhos de diversas turmas. Confesso para vocês que eu estou com dificuldade, estou perdendo mais tempo em achar os trabalhos para daí conseguir fechar a nota do que fechar a nota assim mais rapidamente. Então eu vou mandar pro professor, que eu esqueci de colocar o nome lá no início. Uhum. Tá bom? Pode mandar lá. Certo, pessoal? Então semana que vem a gente vai continuar com mais uma aula. Eu vou lançar o nosso último trabalho, que nós vamos preparar assim talvez uma prancha ou como que eu vou dizer assim, um rápido manual de identidade. Vou falar para vocês o que é um manual de identidade, tudo certinho, e a gente vai fechando daí para o nosso final de bimestre, tá bom? Essa aula que o professor gravou? Isso, estou gravando ela, gravei já, né? E depois vocês vão... Eu posso pegar, é porque daí eu acompanhar o início dela. Isso mesmo. Aham. Tá bom? Tá joia.